Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, os crisóis da vida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos do Espírito Santo. Abre a nossa mente para a tua mensagem. Purifica-nos, santifica-nos. Dá-nos do teu poder para vivermos uma vida semelhante à de Jesus. Ouve a nossa oração, é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Os crisóis da vida. O verso áureo: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Em laboratórios de química, com frequência são colocados em um pequeno recipiente diferentes materiais, que são aquecidos em temperaturas extremas. À medida que o recipiente fica mais quente, os materiais nele colocados ou se derretem, ou chiam, ou esguicham, ou se incandescem, dependendo do que são feitos. O recipiente é chamado de crisol. Um crisol é definido no dicionário como um recipiente utilizado para derreter uma substância em altas temperaturas, ou então uma prova severa. Queridos, todos nós temos um crisol. O crisol não é uma opção, mas todos nós temos um crisol. Neste crisol, Deus nos prova, Deus nos purifica, Deus derrete o nosso egoísmo, Deus elimina as asperezas, Deus elimina as escórias do nosso caráter, para que brilhe em você e em mim o ouro do caráter de Jesus. Essas definições de crisol nos dão uma percepção útil sobre o que acontece na nossa vida espiritual. Nesta semana destacaremos algumas razões pelas quais podemos nos encontrar sob pressão e passar por provas cujas circunstâncias nos fazem mudar, nos desenvolver e crescer no caráter. Creia que todos nós temos um crisol, mas o crisol está nas mãos de Deus. Deus é quem tem o controle, Deus é que mede, Deus é que pesa, Deus é quem sabe até quando ou até quanto você e eu podemos suportar. Deus não quer nos destruir, mas Deus quer destruir as escórias do nosso caráter. Deus quer destruir em você e em mim o orgulho, o egoísmo, a intemperança. Queridos, Deus quer santificar nosso caráter, para que ele seja semelhante ao caráter do Filho amado, Jesus Cristo. E isto Deus fará, se você e eu permitirmos, se você e eu buscarmos e pedirmos: quebra-me, Senhor, quebranta-me e faça de mim um novo vaso, um vaso de honra para o teu nome. Na parte de domingo, surpresas. Não fique surpreso, meu querido irmão, não estranhe quando o mal te ataca ou quando você se torna vítima de uma perseguição. Não estranhe, não tenha surpresas, porque devemos lembrar que aqui ainda não é o céu. Aqui ainda não é o céu. Aqui no planeta Terra, durante esse período de vida que temos aqui, podemos dizer que aqui é o nosso crisol. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhem, não se surpreendam quando
enfrentam ardentes provas, provas de fogo, que vêm sobre você e sobre mim para nos tentar, para nos provar. Isto é o normal dos filhos de Deus aqui nesta terra. Surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas. Um carro que se desvia na estrada em sua direção, ou uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, ou um exame médico que lhe dá uma má notícia. Eu me lembro quando a minha esposa fez um exame para descobrir se estava indo tudo bem. E o resultado do exame foi que ela estava com câncer no útero. Quando ela recebeu esta notícia, ela ficou chocada. Ela tremia. Quando deitada na cama, ela estava tremendo. E eu dizia, querida, o câncer tem cura, mas o medo do câncer mata. Saibam, queridos, que quando minha esposa passou pelo câncer, ali foi um crisol para ela. Mas ela saiu purificada, ela saiu mais forte do que antes. Queridos, Deus não permite um mal para destruir você. Quando Deus permite uma provação, quando Deus permite que você passe pela fornalha de aflição, é porque Ele quer transformar tudo isso em bênção. Portanto, quando você recebe o exame médico que lhe traz uma má notícia, quando você é atraído por alguém que você imaginava que o amava, entenda que é o crisol da vida. Nesta semana, veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas ou crisóis que não nos deveriam surpreender. Quando nós lemos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Queridos, quando estamos lendo este verso, deveremos entender que Pedro está exortando os seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações ou dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Não, queridos. Dificuldades, provações e tribulações não são alheias. Não se surpreenda, porque você ainda não está no céu, você está na terra. E aqui é um campo de batalha entre o bem e o mal. Você e eu assumimos um lado desta batalha, o lado do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo então odiados por Satanás e atacados por Satanás. Mas aqueles que estão com Jesus Cristo lembram-se de que Ele, Jesus, é o vitorioso. E nós também somos vitoriosos naquele que nos fortalece, em Cristo que nos fortalece. Portanto, queridos, essas dificuldades que aqui enfrentamos são crisóis. A palavra usada aqui em 1 Pedro 4,12 para ardente prova ou dura prova de aflição vem de outra palavra grega e significa queimadura. Em outros lugares é traduzida por fogo. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerada um processo de fundição, o processo do crisol. Não é fácil, não é agradável estar num crisol, mas os filhos de Deus, todos, à semelhança de Jesus, vão passar por um crisol. Jesus Cristo passou e saiu vitorioso. Abra sua Bíblia e vamos ler agora 1 Pedro capítulo 4, verso 12 até o verso 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aqui diz Pedro, alegremo-nos pelo fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Perseguiram a Jesus, perseguirão também a você e a mim, porque Cristo está estampado no seu rosto, na sua vida. Nós somos o Cristo na terra hoje, porque somos representantes dele. Portanto, vamos passar pelas aflições de Cristo. Para quê? Para que também na revelação da sua glória, quando Jesus Cristo voltar, quando ele vier para nos buscar,
Ele vai estabelecer o reino da sua glória. Por isso aqui diz que também na revelação da sua glória vos regozijeis, nos regozijamos e nos alegremos. Portanto, queridos, quando Jesus Cristo se manifestar em glória, seremos glorificados, nos regozijaremos e nos alegraremos. E o verso 14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você e eu somos perseguidos, se você e eu sofremos por causa do nome de Cristo, porque somos testemunhas de Jesus, então seremos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! E o verso 15 diz que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. O que Pedro está dizendo é que não deveremos sofrer por causa da nossa vida pecaminosa, de homicida, ou de ladrão, ou de malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Há muitas pessoas que sofrem por motivos criados por elas mesmas. Queridos, aqui diz o verso 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se o nosso sofrimento vem porque nós amamos a Jesus, porque nós somos fiéis a Jesus Cristo, então bendito seja Deus. Então somos bem-aventurados, porque estamos participando das aflições de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Existem dois lados nesta vida, queridos. Existe o lado de Deus, Deus que é bom, e existe o lado de Satanás, que é mau. Com frequência, colocamos automaticamente tudo que é bom na caixa de Deus e tudo que é ruim na caixa de Satanás. Mas a vida não é tão simples, porque Deus permite o mal. Todo o mal que nos acontece passou pelas mãos do nosso Pai Celestial. Ele mediu, ele pesou e então liberou a provação, com fins de nos purificar, com a finalidade de nos santificar. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil, e seguir a Satanás pode muitas vezes parecer vantajoso. Mas não se engane, o vitorioso é Jesus Cristo. Embora andar no caminho estreito pareça desafiador e difícil, lembre-se que Ele vai nos conduzir para a Nova Jerusalém, para o céu. Não importa as vantagens ou aparentes vantagens que existem no caminho largo. Não ande no caminho largo, porque estreito é o caminho que leva à vida eterna. São poucos os que entram por ele. E espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que andam neste caminho largo. Queridos, Jó, que era justo, sofreu. E o próprio Jó perguntou, em Jó capítulo 21, verso 7, Jó perguntou: como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Quando você abre a Bíblia em Jó capítulo 21, abra sua Bíblia, Jó capítulo 21, aqui nós lemos, por exemplo, a partir do verso 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Verso 8. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. Queridos, Jó está falando da prosperidade do ímpio. Ele não entendia como é que o ímpio prosperava. Parecia que tudo ia bem para o ímpio. Davi também expressou este mesmo sentimento nos Salmos.
da prosperidade dos ímpios. Mas, queridos, tudo que os ímpios têm é esta vida. Eles não vão ter uma vida eterna, uma vida glorificada, uma vida no novo céu e na nova terra. Tudo que os ímpios têm é esta vida presente. E aparentemente eles podem levar vantagens. Este mesmo sentimento de indignação do rei Davi e também do próprio Jó, também muitas vezes nós nutrimos no nosso pensamento. Por que é que existe prosperidade para os bandidos, para os traficantes? Por que nós perguntamos, parece que vai tudo bem para os ímpios? Mas, queridos, espere mais um pouco e você vai ver que os ímpios desaparecerão e nós seremos glorificados e vamos herdar a terra. Nós vamos herdar a terra. Nós lemos claramente isso em Salmos 37. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Aqui nós lemos: descansa no Senhor, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado com a prosperidade do ímpio, mas, verso 8, deixe a ira e abandone o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, diz o verso 10, Salmo 37, verso 10, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Portanto, queridos, este mesmo sentimento de indignação que existiu na mente de Jó, e existiu também na mente de Davi, às vezes nós também somos apanhados com o mesmo sentimento. Capítulo 37 de Salmo, verso 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E o conselho que Deus está dando para você é: confie no Senhor e faça o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Aleluia! E o verso 4, deleite-se também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Descanse nos braços de Jesus Cristo. E lembre-se, meu querido irmão, aqui ainda não é o céu. Andar no caminho estreito parece ser difícil, e é difícil mesmo. E andar no caminho largo parece ser mais vantajoso, mas o fim dele será a perdição. Firme-se em Jesus Cristo. Deixe-se purificar. Deixe-se santificar. E entenda que Deus está no controle da sua vida e da minha vida para transformar o mal em bem. Deus só permite o mal quando tem a intenção de transformá-lo em bênção na sua vida. Aleluia! Na parte de segunda-feira, crisóis de Satanás. Nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 8. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 8. Aqui nós lemos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele existe para infernizar a vida dos filhos de Deus, para atrapalhar, para provocar sofrimento. É um mistério da iniquidade. Você e eu não entendemos como é que um anjo que foi criado perfeito se tornou um traste, se tornou um monstro que tem deleite, que tem prazer em provocar sofrimento e desgraça. E ele quer devorar aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso 1 Pedro 5,8 diz:
Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, que é o seu adversário, é o nosso adversário, o inimigo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, você já observou um leão com fome? É terrível, porque sabemos que ele pode pegar e comer quase qualquer coisa que desejar. Pedro disse que Satanás está ao redor bramando como um leão. Quando olhamos em volta, podemos ver as consequências do seu desejo de matar. Morte, sofrimento e a distorção e perversão de princípios e valores estão em toda parte. Não podemos passar por alto as obras de Satanás. Elas existem e elas são visíveis. E agora lemos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 até o verso 11 agora. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás é comparado com um leão, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E somente um leão pode derrotar outro leão. O leão da tribo de Judá é o vitorioso, já venceu a Satanás. A Bíblia descreve a derrota de Satanás quando diz que a cabeça dele foi esmagada, a cabeça da serpente foi esmagada. Jesus Cristo é o grande vitorioso e ele morreu sem pecado pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e é o nosso representante. Quando você se coloca ao lado de Jesus Cristo, lembre-se que este leão da tribo de Judá afugenta o leão derrotado e fracassado que se chama Satanás, e ele não tem poder sobre você. Se nós não vivemos na prática de pecados conhecidos, se nós não amamos o pecado, se nós confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo, então nós estamos sob a proteção do leão da tribo de Judá. 1 Pedro 5, verso 9, ao qual resisti firmes na fé, se referindo à resistência que você deve oferecer diante de Satanás, ao qual resisti firmes na fé. Não é enfrentar a Satanás, mas é correr para Jesus Cristo, é se refugiar em Jesus Cristo. Por isso diz aqui, ao qual resisti firmes na fé. Como resistir firmes na fé? Porque não é na confiança em nós mesmos, é na confiança e na fé em Jesus Cristo que seremos vitoriosos, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você que está passando pelo crisol. Todos os filhos de Deus passarão pelo crisol. Todos os filhos de Deus sofrem. A nossa tendência natural é achar que o nosso caso é mais difícil do que o caso dos outros, ou que nós sofremos mais do que os outros. Não, queridos, todos sofrem, todos passam pelo crisol. Verso 10, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus de toda graça, ele tem a soberania na sua vida, meu querido irmão. Através de Jesus Cristo, ele nos chamou para a eterna glória. Vivemos hoje no reino da graça, mas o nosso destino é viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos chamou para a eterna glória. Mas, antes de entrarmos no reino da glória, diz aqui em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, antes de entrarmos no reino da glória, depois de havermos padecido um pouco, nós estamos neste período de padecimento, de sofrimento, ainda estamos na terra, que é um campo de batalha entre o bem e o mal, ainda estamos padecendo. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Tudo isso é o que Deus faz por você e em você. Repito, depois de padecermos um pouco, ele vai fazer o quê? Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai confirmar a nossa fé,
Ele vai fortificar você e ele vai fortalecer. Aqui diz o verso 11: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. A Deus, o soberano, aquele que está acima de tudo e acima de todos, seja toda a glória. Queridos, embora devamos estar cientes da realidade do poder do nosso inimigo, que é Satanás, nunca podemos desanimar, pois precisamos sempre nos lembrar de que Jesus derrotou a Satanás. Ele não vai derrotar a Satanás, ele já derrotou a Satanás. Jesus Cristo já morreu sem pecado. Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo já deixou a sepultura vazia, o túmulo aberto. Jesus Cristo já ascendeu ao céu. Jesus Cristo já é o nosso representante no céu. Jesus Cristo vai voltar a esta terra para buscar aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Jesus já derrotou Satanás. E enquanto estivermos ligados a Jesus pela fé, nunca seremos vencidos. Nunca seremos vencidos. Se pecarmos, confessaremos os nossos pecados e Ele nos perdoará no mesmo instante. E o nosso nome continua firme ali no livro da vida do Cordeiro. Mesmo quando nós pecamos e confessamos os nossos pecados, o nosso nome permanece no livro da vida. Por causa da cruz, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Por isso, queridos, nós lemos em Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Aqui em Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos. Veja que linda é essa promessa. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem são estes eles o venceram? Coloque o seu nome aqui, meu querido irmão. E eles o venceram. Coloque o seu nome aqui. Como é que você venceu? Como é que eu venço? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, e não amamos as nossas vidas até a morte. Se preciso for, morreremos por Jesus. Se preciso for, viveremos por Jesus. Porque Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que esta decisão de Paulo seja a sua decisão e a nossa decisão. Para mim, repita com o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Na parte de terça-feira, crisóis do pecado. O crisol nas mãos de Deus sempre será usado para purificar, não para destruir, para santificar. Porém, muitos perderam a fé no crisol. Por exemplo, na vida do primeiro rei de Israel, Saul, o crisol se chamava Davi. Davi se tornou o crisol na vida de Saul. E Saul gastou a vida toda tentando destruir o crisol, acabar com o crisol, tirar a vida de Davi. Passou a vida toda tentando sair do crisol, eliminar o crisol. Ele não entendeu que Deus permitiu que Davi entrasse na vida dele para eliminar dele o orgulho. Queridos, quando Saul ouviu o povo gritando, dizendo, Saul matou a 1000, mas Davi matou 10.000, e eles aplaudiram Davi pela vitória que Davi teve quando matou Golias. Queridos, Satanás se apossou da mente de Saul, colocou na mente dele o ódio, inveja, egoísmo, orgulho, e ele gastou a vida toda perseguindo Davi. Ou seja, ele não entendeu que Deus estava usando Davi para purificá-lo. E ele se revoltou contra o crisol de Deus. Não se revolte contra o crisol de Deus. Não tente destruir o crisol que Deus está usando para purificar a sua vida. Muitos são aqueles que já perderam a fé no crisol e que se perderam no crisol. Queridos, o crisol de Deus não é para que você perca a fé, não é para que você perca a salvação. O crisol de Deus é para purificar, para santificar.
Nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1 e o verso 18. Romanos capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Queridos, tudo o que fazemos tem consequências. Se você permanecer ao sol forte com um sorvete, ele vai se derreter. Se você colocar uma manteiga ao sol, ela vai se derreter. Se você colocar um pedaço de barro, de lama ao sol, ela vai endurecer. Queridos, causa e efeito andam sempre juntos. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes, com o pecado ocorre a mesma coisa. Ele tem consequências. Pecado traz consequências. Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis pode fazer às pessoas que pecam. Não. Esse não é a forma de Deus agir. O próprio pecado é que traz suas consequências. O problema é que muitas vezes pensamos que de alguma forma poderemos enganar a Deus e pecar sem experimentar as consequências. Mas é impossível você e eu pecarmos e não acarretarmos, não atrairmos as consequências deste pecado. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no tempo presente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, vamos ver agora a partir do verso 21. Aqui lemos: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Queridos, pecados trazem consequências. Isto é inevitável. Aqui diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Verso 25, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. E o verso 26 diz que Deus deixou que eles colhessem as consequências dos seus atos, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Se você quer seguir o caminho do mal, se você quer andar no caminho largo, se você quer seguir as orientações de Satanás na sua vida, Deus os abandonou às paixões infames, diz aqui. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A mulher que gosta de viver sexualmente com outra mulher, o lesbianismo, e aqui diz também o verso 27, e semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Se as pessoas querem viver uma vida pecaminosa, elas são livres para isso. Deus deu liberdade às suas criaturas, mas, queridos, as consequências terão que vir. É impossível evitar estas consequências. E aqui diz o verso 28, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Uma vez que você não quer ser guiado pelo Espírito Santo, uma vez que você não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, então você fica entregue a Satanás, aos seus sentimentos perversos. A natureza pecaminosa que já existe dentro do ser humano, nós já nascemos com esta natureza pecaminosa do ventre materno. Queridos, Satanás simplesmente usa esta natureza pecaminosa que já existe em você e em mim. Quando nós não aceitamos a Jesus como Salvador, quando nós recusamos a direção do Espírito Santo na nossa vida,
nós ficamos entregues a Satanás, no sentido de que Satanás usará aquilo que já existe dentro de nós, de mal e de ruim, porque a natureza humana pecaminosa é igual, é amiga à natureza pecaminosa de Satanás. Existe muita afinidade entre a natureza pecaminosa nossa e a natureza pecaminosa de Satanás. O único obstáculo, o único freio é quando nós permitimos que o Espírito Santo gere em você e em mim a natureza santa de Jesus Cristo. E então essa natureza santa de Jesus combaterá a natureza pecaminosa e a sufocará. E nós, queridos, seremos guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus não são entregues às paixões infames. Eles abominarão, eles rejeitarão a prática do mundo. Homem com homem, diz aqui o capítulo 1 e o verso 27. Ou mulher com mulher. Queridos, Deus criou um padrão quando Deus criou Adão e Eva. Deus fez o primeiro casamento, casando Adão e Eva. Este é o casamento que veio do Jardim do Éden. Deus criou o casamento no 6º dia da semana da criação. E no 7º dia, Deus criou o Santo Sábado, o descanso. Estas duas instituições, o casamento entre Adão e Eva, entre homem e mulher, veio do 6º dia da semana da criação. E o Santo Sábado, o descanso de Deus, que foi criado no 7º dia. Estas duas instituições sagradas vêm lá do Jardim do Éden. E Satanás quer destruir estas duas instituições sagradas. Quer destruir o casamento da forma como Deus estabeleceu no Jardim do Éden e quer destruir também o dia sagrado de descanso, o 7º dia, o Santo Sábado. Queridos, aqueles que se entregam às paixões infames colherão as consequências dos seus atos. Paulo, aqui em Romanos capítulo 1, deixa isso muito claro. Diz aqui o verso 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Existe consequência. Você quer seguir o caminho do pecado? Você é livre para seguir, mas lembre-se, existem consequências. Consequências no momento presente e consequências eternas. E aqui lemos agora o verso 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Você não quer saber de Deus? Você se afasta de Deus, se rebela contra Deus, então você é entregue a um sentimento perverso, ou seja, você fica sob o poder de Satanás, que controla você através do sentimento perverso. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, decidiram viver no pecado. Decidiram ser amigos de Satanás. E então passaram a viver na prostituição, diz aqui, na malícia, na avareza, na maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E o verso 30, eu estou lendo Romanos capítulo 1, verso 30. Agora, sendo então murmuradores, tudo isso é consequência de escolher rejeitar a Jesus Cristo e se submeter a Satanás. Tornamo-nos murmuradores, detratores, diz aqui, aborrecedores de Deus, inimigos de Deus e amigos de Satanás, não é? Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. E o verso 31, nécios, ou seja, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, queridos,
Deus respeita a decisão de cada um. O Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado, mas quando nós recusamos a atuação e a voz do Espírito Santo nos falando aquilo que é pecado, quando nós recusamos o Espírito Santo que está tentando nos levar ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados, ao abandono dos nossos pecados, quando nós insistimos neste caminho de pecado, então Deus permite que as paixões infames tomem conta de você. Deus permite então que você colha as consequências, como aqui Paulo deixou muito claro em Romanos capítulo 1, a partir do verso 21 até o verso 32. Paulo fala de uma forma aberta e clara, não deixando margem para a dúvida. Mas quando nós abraçamos a Jesus como Salvador, Jesus não permite que você colha tudo o que você semeou, porque Ele perdoa. E queridos, mesmo quando nós colhemos consequências dos nossos atos pecaminosos, pecados que já foram confessados, Deus alivia a nossa colheita. Deus, em sua misericórdia, não permite que você e eu colhamos tudo o que nós semeamos. Por quê? Nós semeamos muitos pecados, mas não vamos colher as consequências porque nós confessamos esses pecados, arrependemos-nos dos nossos pecados, rompemos com os pecados, e Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, alivia a nossa colheita, permitindo que apareça em nós o fruto do Espírito Santo. Na parte de quarta-feira, crisóis de purificação. Aqui nós lemos em Jeremias capítulo 9. Abra sua Bíblia. Em Jeremias capítulo 9, vamos ler o verso 7. Jeremias capítulo 9 e o verso 7. Aqui nós lemos: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Deus está falando em Jeremias capítulo 9, verso 7, que ele fundiria e provaria o seu povo. Quando lemos Jeremias, nós deveremos pensar no crisol do exílio, no crisol da escravidão, o crisol do exílio do povo de Deus, quando foi levado para a Babilônia. E ali permaneceram em Babilônia 70 anos, para entender a razão porque no capítulo 9, verso 7, Deus declarou: eis que eu os depurarei e eu os provarei. Por que depurarei? Por que os provarei? Por que Deus colocou o seu povo no crisol? Ah, queridos, porque eles estavam apostatados. Leia então Jeremias capítulo 7, verso 16, diz aqui: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. O povo de Deus estava apostatado, e Jeremias estava orando pela salvação, pelo arrependimento deste povo apostatado. Mas Deus disse para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Verso 17: não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Verso 18: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Queridos, hoje na igreja de Roma, a rainha dos céus é chamada de Maria, mas este título pertencia a Ishtar, rainha dos céus, a deusa babilônica Ishtar, que no Egito é chamado de Ísis. Queridos, na igreja de Roma ela foi transformada em Maria, a rainha dos céus. É uma profanação, porque é uma idolatria. Deus é o único que pode ser adorado. Queridos, o YHWH, o grande eu sou, é o único que merece ser adorado. Nós não poderemos adorar a rainha dos céus. Naquele tempo, a rainha dos céus era Ishtar,
a deusa da fertilidade babilônica. Mas, queridos, qual é a rainha dos céus que hoje a igreja de Roma está ensinando o povo a adorar? É Maria. Queridos, embora Maria seja agraciada por Deus, a mãe de Jesus Cristo, nós a amamos, mas Salvador é somente Jesus Cristo. Intercessor é somente Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Só Jesus Cristo é mediador. Não podemos apelar para a rainha dos céus, porque ela não está nos céus. Em parte alguma na Bíblia diz que Maria foi levada para os céus. Maria dormiu o sono da morte e ela está esperando ser acordada na manhã da ressurreição. Ela será ressuscitada juntamente com todos os santos que serão ressuscitados, glorificados na segunda vinda de Jesus. Queridos, as pessoas quando morrem, elas são sepultadas, elas não vão para o céu e não vão para o inferno, elas são sepultadas e ficam dormindo o sono da morte. Este sono será acordado na segunda vinda de Jesus Cristo para a vida eterna. Mas, queridos, a rainha dos céus era adorada naquele tempo como uma deusa. E hoje a rainha dos céus, Maria, está sendo adorada de uma forma enganosa. Deus condenava a adoração à rainha dos céus no passado e Deus condena a adoração da rainha dos céus hoje. Por isso diz aqui, o verso 18, Jeremias capítulo 7. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Fabricar pães de Páscoa em forma de cruz. Fabricar pães de Páscoa em forma de cruz é uma adoração à rainha dos céus. A própria Páscoa, que ela é comemorada hoje no mundo todo, queridos, comemorada através de coelhinhos e ovos de chocolate, essa é uma adoração à rainha dos céus. Estão adorando uma deusa falsa e provocando a ira de Deus. Leia também Jeremias capítulo 7, o finalzinho do verso 24, quando Deus fala que o seu povo, eles andaram para trás e não para adiante. Desde o dia, verso 25, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. E aqui diz o verso 26, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. E o verso 31, e edificaram os altos de Tofete. Quando a Bíblia fala de altos de Tofete, a Bíblia está se referindo a quê? Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. O povo de Deus fazia sacrifício de crianças ao deus Moloque. Tofete é um lugar no vale de Inom, onde ofereciam crianças ao deus Moloque, a Satanás. Isto é o que Jeremias está falando, que o povo de Deus estava fazendo naquele tempo. Queridos, por causa desta apostasia mencionada aqui em Jeremias capítulo 7, praticando um costume pagão, hoje também eles estão fazendo bolos e pães com a cruz em adoração à rainha dos céus. Essa é a adoração a Ishtar babilônica, é a adoração a Diana dos Efésios, é a adoração a Ísis do Egito. Queridos, tudo isso é idolatria. E por causa disso, Deus disse aqui no capítulo 9, verso 7, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Queridos, a prova e o refinamento divinos envolvem uma ação drástica. Às vezes é necessária uma ação drástica para se obter nossa atenção.
Pense, meu querido irmão, minha querida irmã, pense sobre os pecados contra os quais você luta. Todo pecado traz consequências. E Deus quer nos libertar do pecado, Deus quer nos purificar, Deus quer fazer com que brilhe em você o caráter de Jesus Cristo, mas Ele quer que você rompa com os pecados conscientes. Ele quer que você e eu abandonemos os pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles. Pense sobre os pecados contra os quais você luta. Se Deus fosse prová-lo e refiná-lo hoje, como Ele faria isso? Que atitude você poderia tomar agora para deixar o seu pecado antes que Deus precise tomar atitudes drásticas, como fez com o povo de Israel? Meu apelo é: confessemos os nossos pecados conscientes. Confessemos os nossos pecados familiares. Confessemos os nossos pecados voluntários. Rompamos com eles e deixemos que o Espírito Santo nos santifique e que o Espírito Santo mostre para mim e para você outros pecados que ainda não conhecemos, outros defeitos de caráter que ainda não detectamos. É assim que o Espírito Santo faz. Uma vez que confessamos arrependidos os nossos pecados, o Espírito Santo agora nos mostra outros pecados, outros defeitos de caráter que nós deveremos vencer também. E isto nos leva de degrau em degrau na escada da santificação que o Espírito Santo produz em você, meu querido irmão, esta santificação que dura a vida toda, produzindo em você e em mim o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, crisóis de maturidade. Deus usa crisóis para nos amadurecer, para nos purificar. Isto aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui nós lemos. Vamos ler a partir do verso 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Paulo entendeu o propósito do espinho na carne. Paulo entendeu que Deus estava livrando-o da exaltação própria, do orgulho. Deus estava usando Paulo de uma forma poderosa. Deus derramou luz celestial e derramou o Espírito Santo sobre Paulo, de uma forma que ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Quando você lê a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Filipenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, tudo isso foi Paulo que escreveu. Eu creio que foi Paulo que escreveu também a carta aos Hebreus. Ele recebeu muita luz. E aqui diz no capítulo 12, verso 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Estas revelações feitas por Deus a Paulo poderiam resultar na própria perdição dele se ele se orgulhasse, se ele se enchesse de si mesmo e achasse que ele era melhor do que os outros. Então Paulo entendeu que para que não me exaltasse, diz aqui o verso 7, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo não se rebelou contra o espinho na carne. Paulo se submeteu à vontade de Deus, embora ele por 3 vezes pedisse para Deus para que tirasse esse espinho da carne dele, para que removesse o espinho na carne. Mas ele aceitou a resposta de Deus. E aqui diz o verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Por 3 vezes ele pediu a Deus para que removesse o espinho na carne. Mas Deus preferiu não remover, para que Paulo não se exaltasse por causa das excelências das revelações feitas a ele. E o verso 9, e Deus me disse,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Queridos, o que Paulo entendeu, nós precisamos entender. Qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho na carne? Lembre-se que os filhos de Deus todos são colocados dentro de um crisol. E ali dentro do crisol vai se manifestar um espinho na carne. Alguma coisa que incomoda você. Lembre-se, Moisés teve um espinho na carne. Deus o colocou no crisol, que foi o deserto, de 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro. Ali, Moisés estava no crisol de Deus, para que ele se tornasse o homem mais manso da terra e pudesse se tornar o pastor do povo de Israel, da multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres que saíram do Egito em direção à terra de Canaã. Qual é o seu crisol, meu querido irmão? Qual foi o crisol de Daniel? Daniel recebeu excelentes revelações de Deus. Daniel era muito amado no céu. Mas qual foi o crisol de Daniel? Ele foi levado, arrancado do seu lar, do convívio com seus pais e levado para a Babilônia como escravo. E ali foi feito eunuco na corte de Babilônia, um crisol que Daniel passou por ele. Mas ali ele foi purificado, ali ele foi santificado e o caráter de Jesus Cristo brilhou em Daniel. Qual foi o crisol de João Batista? Oh, queridos, João Batista teve uma vida curta. Ele foi levado para a prisão. E ali na prisão, ele ficou se questionando. Será que eu cumpri com a minha missão? Será que esse que eu batizei, que é o meu primo, Jesus, será que ele é o Messias mesmo? E ele se questionava, e ele se angustiava. Ele mandou os seus discípulos irem até Jesus Cristo e perguntarem para Jesus Cristo se ele realmente era o Messias. Queridos, João Batista passou pelo crisol, mas ele permaneceu firme em Jesus Cristo, como Salvador, como Messias. Paulo passou pelo crisol. Ellen Goldwhite passou pelo crisol. Aquela pedrada que ela recebeu, que atingiu seu nariz, desfigurando o seu rosto. Queridos, com 9 anos de idade, ela não pôde estudar, ela não pôde mais frequentar a escola. O rosto de Ellen Gold Harmon, o nome de solteira dela, Ellen Gold Harmon, o rosto dela ficou tão desfigurado que o seu pai, quando voltou de viagem, entrou em casa, viu os seus irmãos e perguntou para a mãe: onde está Ellen? Porque ele passou por Ellen no portão da entrada da casa e não reconheceu a própria filha. Tão desfigurado ficou o seu rosto. Uma vez Ellen, já depois de casada, ela disse: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas, porque o seu rosto ficou desfigurado. Ela não continuou mais os seus estudos, mas ela foi ensinada pelo Espírito Santo. Ela desenvolveu os dons do Espírito Santo. Ela se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Deus tem um crisol para purificar e para santificar os filhos de Deus. Deus, antes de usar uma pessoa, Deus faz com que esta pessoa seja provada, purificada, coloca-a no crisol. Queridos, Deus me tem dado muito entendimento sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse, mas Deus também me colocou no crisol. Deus também me colocou um espinho na carne, porque Deus permitiu que me proibissem de pregar nos púlpitos das igrejas aqui no Brasil. Queridos, este é o meu crisol, este é o meu espinho na carne. Mas, assim como Paulo disse, pelas excelências das revelações, Deus permitiu este espinho na carne.
eu entendo que Deus também, para minha própria salvação, permitiu que eu recebesse esse espinho na carne, para não me exaltar, para me manter um humilde servo nas mãos de Deus. Porque você e eu somos simplesmente humildes servos nas mãos de Deus. Não podemos nos exaltar porque não somos melhores do que ninguém. Somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer usar você. Mas Deus não quer que você se perca. Deus quer que você se salve. Algumas pessoas, ao passarem pelo crisol, se revoltam contra Deus e se perdem dentro do crisol. Isto aconteceu com o rei Saul. Ele se perdeu dentro do crisol de Deus, porque ele não aceitou aquilo que Deus estava fazendo para ele, escolhendo um novo rei, que agora era Davi, o novo rei. Saul passou a vida toda rejeitando a nova escolha que Deus tinha feito. Em vez de louvar a Deus e preparar o caminho para Davi, ele tentou destruir Davi, tirar Davi do seu caminho. Por isso ele se perdeu. Quando nós lemos a história de Ellen Gold Harmon, uma jovenzinha inculta, com apenas 3 anos incompletos de escola, com a saúde debilitada, vítima de tuberculose, impossibilitada de estudar, pobre, e no entanto Deus a sustentou, Deus a habilitou para exercer um ministério profético por 70 anos. Ela foi autora de mais de 50 livros, 47 mil páginas de manuscritos e cerca de 2.000 visões e sonhos. Queridos, Deus a manteve no crisol para que ela não se exaltasse. Pensem um pouco num homem chamado Ricardo Baxter. Viveu entre o ano de 1615 a 1691. Líder da igreja puritana na Inglaterra, que afligido por várias doenças passou a maior parte da sua vida à beira da morte. Todavia, ele escreveu mais de 100 livros para edificação do reino de Deus. Pense um pouco também em Eduardo Payson. Eduardo Payson, que viveu entre 1783 até 1827. Um homem de oração de Portland, ali no Maine, Estados Unidos. Sua popularidade foi tão grande que milhares de pais no século XIX colocaram o nome de Eduardo nos seus filhos em homenagem a Eduardo Payson. Provavelmente ele foi o pastor mais influente dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. Ele não conheceu nunca um dia sequer de saúde e ainda assim pregava como um leão e ajudou milhares de criaturas a encontrar o caminho para Jesus. Pense também em Robert Shane, que viveu entre 1813 a 1843, se bem que um esqueleto humano ambulante abalou a Escócia com o seu zelo por Jesus. Pense um pouco em Philip Doddridge, que viveu entre 1702 a 1751, apesar de ter sido aconselhado por seus amigos a não entrar para o ministério pastoral em razão da sua péssima saúde, tornou-se uma das grandes testemunhas de Deus no púlpito. Fazendo uma pesquisa, queridos, eu pude descobrir que algumas das mais notáveis pessoas do mundo sofriam problemas físicos, doenças, crisóis usados por Deus para purificá-las. Eu li sobre Lord Byron, que viveu entre 1788 a 1824, um dos grandes poetas da Inglaterra. Ele tinha o pé torto. Queridos, li também sobre Roberto Louis Stevenson, que viveu entre 1850 a 1894, poeta escocês, escritor e músico. Está entre os 26 escritores mais traduzidos no mundo. Ele passou pelo crisol. Ele tinha um espinho na carne. Ele era tuberculoso. E em 1893, ele escreveu: por 14 anos não tenho tido um dia sequer de saúde. Tenho escrito aos pedaços por causa da tosse, escrito com hemorragia,
porém tenho feito o meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Pense um pouco em Uriah Smith, pioneiro adventista, escritor e redator, o primeiro a redigir a Declaração de Princípios Fundamentais da Igreja Adventista. Ele era aleijado, ele tinha uma perna de pau. Pense um pouco em Helen Keller, autora e conferencista norte-americana. Perdeu a visão e a audição devido a uma doença quando tinha apenas 19 meses de vida. A despeito das suas deficiências físicas, dos espinhos na carne, ela disse: cada dia da minha vida agradeço a Deus 3 coisas. Dou graças a Deus por me haver concedido conhecimento das suas obras. Dou profundas graças porque Ele pôs em minhas trevas a lâmpada da fé. E profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada, uma vida jubilosa de luz, flores e cânticos celestiais. Queridos, o espinho na carne existe e Deus permite e Deus não remove, porque Ele quer purificar você. Pense um pouco em John Bunyan. John Bunyan, esquecido numa prisão fria ali em Londres por 12 anos, preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas ali na prisão ele escreveu o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. Não poderia, queridos, deixar de mencionar o nome de Fanny Crosby. Fanny Crosby teve o seu espinho na carne. Ela era cega desde poucos meses de idade, vítima de um tratamento errado do médico. Mesmo assim, já com apenas 10 anos de idade, ela conhecia a Bíblia como poucos a conhecem. Fanny Crosby converteu-se ao ouvir um hino de Isaac Watts, A Revelação da Cruz. Ela se casou com um professor de cegos, que também era cego. Fanny Crosby tornou-se, pela graça de Deus, a maior autora de hinos que o mundo já conheceu, pois escreveu cerca de 7.000 hinos. Ela viveu 95 anos e morreu em 1915. Queridos, todos estes tiveram o seu crisol. Todos estes tiveram um espinho na carne. Deus possui uma universidade, chamada Universidade das Aflições. O crisol das aflições, aflições da vida, com entraves físicos, são por Deus muitas vezes permitidos para que suspiremos mais por Ele, que fiquemos mais perto dEle, que corramos constantemente para os braços de Jesus e clamemos pelo socorro sempre presente na hora da angústia. Sabe, meus queridos, o Criador de pássaros, para ensiná-los a cantar, cobre a gaiola toda, de modo que o pássaro fica imerso no escuro. Então, ali com o pássaro imerso no escuro, o Criador de pássaros então assobia ou toca uma melodia que deseja ensinar para o pássaro. E preso entre as grades de uma escura gaiola, o pequeno canário aprende as mais lindas melodias. Queridos, Deus muitas vezes nos coloca numa situação ou de exílio, ou de prisão, ou de entraves físicos, ou mesmo de doenças, ou mesmo de perseguição, porque Ele quer desenvolver em você o caráter santo, glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A cegueira de Paulo ajudou-o a ver Jesus. A cegueira de Sansão ajudou-o a ver a Deus. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras. Existe uma pedrinha em quase todos os sapatos. A areia na concha da ostra produz a pérola. As tempestades levam os navios para o porto. Existem frutas que só se tornam doces depois que cai a geada. Deus às vezes coloca os homens e mulheres de costas no chão, a fim de que eles olhem para o céu. Se o dinheiro do filho pródigo não tivesse acabado, ele nunca teria voltado para a casa do pai. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, as aflições, os crisóis, os espinhos na carne, os sofrimentos, são os nossos melhores educadores.
podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Deixe que Deus opere na sua vida. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que te dê graça suficiente para se deixar santificar, se deixar provar, para que brilhe em você o ouro do caráter de Jesus. Deixo com você a paz que só meu Jesus tem para dar. Amém.